Sejam bem-vindos à nossa casa, estamos aqui na sala e na cozinha, hoje recebendo todos vocês, sintam-se bem-vindos, cumprimentados e abraçados. Vamos juntos, temos uma hora para a gente conversar um pouco. Cristiele França, bom dia. Bom dia mais uma vez, Nardelli, bom dia a todos. E você, Cláudio Sacramento, bom dia. Bom dia, Nardelli, bom dia, Cristiele, bom dia, ouvintes, pela primeira vez. Pois é, todos vocês, cheguem mais, que nossa conversa hoje é na sala. E a gente vai falar sobre, eu acho que esse é o meu assunto predileto, que é filho, família, educação, criação e tudo mais. E hoje a gente está recebendo duas pessoas que são especialistas no assunto. Roberta Martins e Patrícia Barbosa, elas duas são pedagogas da Santa Casa da Bahia. E a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre educação, principalmente na primeira infância. Bom dia, como vão, Roberta, Patrícia? Sejam bem-vindas. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Bom dia, obrigada pela oportunidade. Sejam bem-vindas aqui à nossa casa. A gente começou a conversar aqui já no intervalo e eu falava para elas que tem uma filha de 3 anos que já está na escolinha, que é uma escola que aceita crianças até 5 anos de idade e outras pessoas também que têm crianças nessa idade que já estão na escolinha, na creche, na educação infantil. Muitos pais dizem que quem está, né, em unidades particulares, que é um dinheiro gasto à toa porque a criança só faz brincar. E aí a gente estava aqui conversando sobre o equívoco dessa fala. Porque brincar não é só brincar. Brincar é muito importante. E outras atividades também, a socialização. Vocês sabem melhor do que eu falar sobre a importância da educação infantil nessa primeira infância. E aí, Roberta, o que você acha, Patrícia? Bem, brincar é coisa muito séria. A gente começa falando sobre isso, né? Principalmente para a criança, para o adulto também, mas para a criança é uma coisa muito séria. Então, a gente ouve muito falar dessa questão na educação infantil, né? Que vai lá, fica só brincando, né? E brincando, a gente não sabe o quanto de coisa que a criança desenvolve, né? Ela está no contato com outras crianças. Muitas vezes é o primeiro contato que ela tem, então ela vai socializar, vai aprender, vai trocar, vai aprender a dividir, vai aprender a compartilhar. São tantas coisas nesse aprendizado e vai ser feliz. Não tem coisa melhor do que brincar e ser feliz, né? Às vezes a gente foca muito nesse aprender. Esse aprender, ele acaba acontecendo naturalmente. Brincar para a criança de educação infantil é a forma, é a forma que a gente consegue chegar nela, é a forma de fazer esse desenvolvimento ser mais prazeroso, né? E como a gente estava falando, é a fase essencial, inicial, né, da formação do ser. Ali vão ter marcas, ali vão ter tudo inicial, né? E é uma fase que deveria realmente ser dado mais importância, né? Pelas famílias, pela sociedade, porque é o momento de formação inicial, são as marcas iniciais. Tem muita gente que pensa que deixar na escolinha ou deixar na creche, nesse início de vida, é como se fosse ter alguém para cuidar enquanto os pais trabalham ou enquanto os pais resolvem suas vidas e não tem com quem deixar a criança, deixa lá porque tem alguém olhando. Como se fosse só alguém olhando e desvalorizando a importância desse profissional que lida com a criança tão pequenininha e que facilita o contato dela com as outras crianças, a aprender disciplina, aprender que existem horários para as coisas, claro que nada rígido, mas que disciplina a gente aprende desde pequeno. E tem horário para fazer o lanche, que depois do lanche lava a mão, que tem a hora do descanso, que tem a hora de brincar e de socializar e de entender o lugar de cada brinquedo, o encaixe, tudo isso tem uma função, né? A brincadeira tem uma função muito importante e como Roberto e Patrícia estavam falando aqui antes da gente começar, talvez a educação infantil seja tão importante quanto ou até mais do que a educação superior. Porque forma o indivíduo no primeiro momento em que ele tem contato com outras pessoas e com o ambiente escolar que vai acompanhá-lo a vida inteira, né? Sim, falando da nossa prática em si, a gente trabalha com educação em período integral. E aí você traz a questão da rotina, que é muito importante para a organização. E não é uma organização para esse período, mas uma organização para a vida. E eles aprendem, sim, através da socialização, dessa interação com o outro. E nesse brincar, a gente, então, que fica o dia todo com eles, a gente percebe e eles mostram muitas coisas da realidade deles, do comportamento, através desse brincar. E o adulto precisa estar atento e observar sempre, observar tudo, direcionar. E organizar mesmo essa rotina. A gente começa com o café, então, antes do café tem o processo da higiene.
aí tem como é servido, depois disso tem atividade pedagógica, enfim. Então, eles vão se organizando. No início é complicado um pouquinho, porque eles saem da zona de conforto, chegam num ambiente que é desconhecido, mas a partir daí eles vão se organizando e com a ajuda do adulto, com certeza, facilita bastante. Tem uma coisa importante, quando você fala dessa visão inicial, né? Ser um lugar ali para a criança estar e ser tomado conta, para dar conta da rotina dos pais, na verdade. Isso acaba sendo uma visão histórica, né? Por muito tempo as creches existiram com essa visão, né? Então você deixava a criança ali, ela ia ser cuidada simplesmente. Mas assim, o processo educacional tem evoluído bastante e foi realmente notado a importância dessa fase inicial da formação da criança. Então, hoje o espaço de educação infantil, ele tenta perceber essa criança como ser integral e possibilitar esse desenvolvimento para ela, né? Então, lógico que existe vários espaços e várias visões, mas hoje se discute muito sobre essa importância da educação da primeira infância, essa importância do brincar na vida deles, né? Essa importância de deixar eles serem crianças. Mas é uma visão que está sendo construída nova, né? Então, isso está sendo construído recentemente. Você sabe que uma vez a gente traz frequentemente profissionais da área de educação, psicólogos e pessoas que nos ajudam a entender e a elaborar nosso próprio pensamento sobre tudo isso, né? E alguém teve aqui e disse que às vezes os pais ficam tensos e preocupados em ter em casa todo o aparato que existe na escolinha, todos os brinquedos educativos, aquelas coisas que têm funções específicas, quando na verdade a criança, ela transgride a função de alguma coisa. Ela vê um controle remoto e aquilo dali vira uma caixinha de outra coisa. E é importante que não exista um brinquedo para cada função, para que a criança possa ampliar o seu próprio conhecimento de cada objeto, né? Outro dia, eu estava conversando aqui, minha filha estava com a escova de dente na mão na sala, e eu perguntei, você está escovando dente? Ela, não, mamãe, isso é uma varinha mágica. Aí eu fiz assim, gente, é muito mais do que a gente enxerga, né? Eles têm uma visão muito mais lúdica sobre tudo isso. O ouvinte deve estar pensando que elas duas estão aqui para falar da importância dessa educação infantil, né, quando as crianças são muito pequenas, porque trabalham em alguma escola particular que é muito cara e coisa e tal, e estão dizendo que tudo isso é muito importante para vender o seu peixe. Na verdade, é bom a gente esclarecer, Roberto e Patrícia são pedagogas da Santa Casa da Bahia e trabalham numa comunidade no bairro da Paz. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o trabalho de vocês lá, que já estão há 11 anos nessa função. Sim. Conta um pouquinho sobre o que vocês têm visto de lá para cá. Bom, a gente gosta muito do trabalho, começa por aí, né? Então, a gente trabalha com educação popular, né? E estávamos falando aqui primeiro sobre o bairro, que o bairro é muito acolhedor com o nosso trabalho e com diversos trabalhos que acontecem lá. Então, a Santa Casa assumiu esse trabalho, né? E nós temos 6 centros de educação infantil lá no bairro da Paz, acontecendo lá no bairro da Paz. Cada centro de educação infantil tem 100 crianças. E essas crianças, como a Patrícia colocou, ficam em período integral. Então, chegam 7h30 e saem às 16h30. Né? São crianças de 2, então eles chegam lá pra gente de fraldinha ainda, ainda sem falar, tchutchucos mesmo. E vão até os 5 anos com a gente. E aí nós temos toda uma rotina, né, organizada para eles. E nesse tempo, ontem no colóquio mesmo, nós estávamos falando sobre a nossa prática, né? Nesse tempo a gente vê esse processo de evolução, até das famílias mesmo, né? Porque nós temos um modelo de educação do que a gente viveu, né? Então a gente acaba tentando comparar com o que se tem hoje. Então alguns pais têm dificuldade de entender a nossa prática, que é voltada ao brincar, o respeito à criança, o respeito à hipótese da criança, né? O respeito ao desenvolvimento dela, né? O permitir que ela construa, que ela sinta o cheiro do conhecimento, que ela sinta o gosto do conhecimento. Então, a gente trabalha muito com experimentação. E os pais têm evoluído nesse processo, né? Lá na nossa prática, nós temos uma equipe multidisciplinar que dá todo o apoio. Então, o trabalho é muito bacana porque nós trabalhamos com um foco variado, né? Então, a gente tenta realmente olhar essa criança de uma forma integral. Então, nós temos psicólogo na equipe, nós temos nutricionista. Então, a parte de alimentação é toda cuidada por elas, né? Nós temos a coordenadora de SEI, que é uma pedagoga ou uma assistente social, que faz esse trabalho social, essa relação com a comunidade, que aproxima a comunidade do espaço. Então, além das professoras, das auxiliares e dos manipuladores de alimento e
auxiliar de serviços gerais, para não faltar ninguém fica com ciúmes. Então, é uma equipe bem bacana, né? Uma equipe enxuta, mas a gente trabalha com essa equipe tentando possibilitar, né? Proporcionar um desenvolvimento bacana para as nossas crianças. E o que é importante para a gente e para o ouvinte entender, que apesar de ser educação infantil, como a gente estava conversando, a criança já chega com a bagagem e a gente aprende muito com ela. Elas têm uma gama de conhecimentos e a gente, para trabalhar qualquer tema com elas, a gente parte desse levantamento prévio. A gente busca o que é que elas sabem sobre isso. Para a partir daí, a gente dá continuidade à atividade e a gente trabalha com pedagogia de projetos. Então, são temas diversificados. Cada grupo trabalha com um tema e a gente possibilita a integração dos saberes, das áreas do conhecimento. Então, isso valoriza bastante os conhecimentos que elas têm e isso proporciona também um melhor aprendizado. Como é a chegada das crianças assim, no primeiro ano, assim, quando elas chegam aos 2 anos? Como é a fase de adaptação delas? A fase de adaptação é olhada para a gente com muito cuidado, né? Então, antes de começar, nós fazemos uma reunião em dezembro, depois que acontece todo o processo de matrícula, porque o processo de matrícula do nosso espaço é diferente. As famílias fazem uma inscrição. E aí existe uma visita domiciliar, uma análise, porque a demanda é maior, né? Sim, tem uma demanda maior do que uma quantidade de vagas. E aí é tudo analisado, pronto, a gente já está com o grupo. E aí nós vamos preparar essas famílias, porque é difícil esse momento da entrega, né? Então nós fazemos uma reunião inicial em dezembro já para preparar. Com os pais? Para falar com os pais. As crianças ou só com os pais. Pra gente preparar eles primeiro. Aí a gente fala da chupeta, fala da mamadeira, fala da fralda, já para ir fazendo, né, esse desenlace aí, porque é muito difícil para elas entrarem no espaço e perder mamadeira, peito, chupeta. Né? Então são muitas perdas num momento só. Então nós já fazemos esse momento inicial para preparar as famílias, para dizer, olha, vai inserindo isso. Por exemplo, a criança só mama, não come outro alimento. Vai dando uma frutinha, vai fazendo alguma coisa assim. E aí, para quando ela chegar, ela já tem toda a fase, a despedida, né? O emocional, que é o corte, para que ela não sofra com tantas outras perdas. Então, inicialmente, a gente tem também um período, né? Então, a gente faz essa adaptação com o tempo. Então, eles chegam, aí na primeira semana a gente fica um tempo com eles, a família fica próximo, né? Então, a gente vai fazendo bem devagarzinho para eles entenderem que agora nós vamos ser os vínculos deles. Sim. É um chororô danado. Nessa parte é um chororô danado. Minha irmã. Aí eles puxam assim, mãe. E o que a gente percebe também é a insegurança. Eles já vêm inseguros. E nessa reunião a gente já informa os pais, vocês precisam passar um pouco de segurança para eles. E aí a gente orienta como fazer isso. Só que o que a gente percebe? Muitas vezes os pais têm mais insegurança do que as próprias crianças. Eu não tenho a menor dúvida. E aí ontem também no colóquio a gente falava sobre isso, porque eles oferecem coisas. Eles falam, vou ao banheiro e não voltam. Isso piora a insegurança da criança. Então, claro. O que a gente orienta? Falar sempre a verdade. Mamãe vai trabalhar, volta no final da tarde para pegar você, vai para casa fazer o almoço. Então, falem a verdade. Por mais que seja duro, é importante falar a verdade para a criança. Isso ajuda a ela se fortalecer, né? E também em relação ao espaço, a segurança ao espaço. E é isso. E aí, muita gente... fica aí, quando chega em casa, eu te dou uma bala. Então, a gente também conversa sobre isso, né? Tá fazendo sempre a troca. A criança não vai... Ela vai crescer sempre achando algo em troca, diante de tudo que ela vai vivenciar. Essas negociações aí. É importante. E, na verdade, é uma conquista, né? A gente tem que conquistar a família e conquistar a criança, né? Então, a gente passa por esses dois processos. Porque a família também precisa se sentir segura. É um desafio. Você está deixando o seu filho ali, com pessoas que você não conhece. Né? Então, por mais que exista a questão profissional, tem a sentimental. Claro. Então, a gente trabalha com também essa aproximação da família. Muitas vezes a gente precisa sentar, conversar, né? Explicar, orientar direitinho, para que elas possam se acalmar, porque às vezes a gente tem a criança entra na maior alegria do mundo, não derrama uma lágrima. A mãe vai pro canto e chora horrores. Se ela vê a cena, né? Chora horrores. Eu tive uma experiência assim. Eu tenho uma amiga, quando ela deixou o filho dela na escolinha, ela me contou depois, porque eu estava prestes a deixar a minha também. O dela era um ano mais velho. Um ano mais velho.
E aí ela ficou em desespero. Ela disse que quando ela chegou na escola, toda preparada para enfrentar a negação do filho com relação à escola. Todo mundo me preparou para ele chegar lá e ele não querer ficar. Só que quando eu cheguei lá com ele, que ele viu aquilo tudo, todo aquele aparato pronto para impressionar ele, para encantar ele, para seduzir, ele soltou na mão dela e foi. E ela disse que... ela parecia que tinha passado por um portal da solidão eterna. Gente, foi muito engraçado. Ela disse que as pessoas olhavam pra mim e não sabiam. Eu por dentro estava desabando. Fiz, meu filho não precisa mais de mim, estarei sozinha pra sempre. Aí eu falei, mas que exagero. Ela disse, você vai passar por isso. Se prepare pra sofrer. E eu pensando assim, meu Deus, tomara que minha filha faça isso, que ela largue da minha mão e goste da experiência. Ela fez, você acha que você quer isso, mas me conte depois. Quando eu cheguei lá na escolinha, no primeiro dia de aula dela, foi mais ou menos a mesma coisa. Ela viu aquele tanto de criança, a gente não tem muita criança na família, então quando ela viu os iguais a ela enlouqueceu. Ela corria atrás dos meninos para abraçar, ela ficou louca, pegava os brinquedos. E eu de cá, achando aquilo a maior maravilha do mundo. Eu fiz, meu Deus, graças a Deus. Aí eu vou ficar aqui um pouco, professora, explica um pouco. Caso daqui a pouco ela sinta falta, procure. Você tá aí para dar um apoio. Ela nunca que veio me ver. Ficou feliz da vida. E como eu morava, nessa época eu morava 5 minutos andando da escola, eu fiz qualquer coisa, vocês me ligam, eu vou pra casa. Menino, olha, a tarde passou lindamente, a segunda e a terceira e a quarta, e ela adora. E ela sempre gostou. Elas surpreendem, né? A capacidade de adaptação das crianças é um negócio para ser estudado. Eles são muito tranquilos com relação a mudanças, e a gente é que fica angustiada, né? Achando que não vai gostar e coisa e tal. Eu queria perguntar uma coisa, Nardelli, sobre essa adaptação dos pais. Né? A gente está falando muito sobre esse momento primeiro e tal, mas quando vocês passam as orientações, por exemplo, de rotina, do que eles fazem no dia a dia, existe algum tipo de conflito dentro daquilo que vocês orientam na creche, dentro daquilo que é passado dentro de casa? Existe algum tipo de dificuldade nessa adaptação, nesse sentido? Eu imagino, né? Porque fazer parecido em casa com o que acontece na creche deve ser difícil. A maior dificuldade que acho que a gente encontra é a questão da autonomia da criança, porque é uma das coisas que a gente avisa também. A gente trabalha com esse processo de construção da identidade e desenvolvimento da autonomia. E assim, muitos pais têm dificuldade em possibilitar que a criança faça algo, que ela coma sozinha, que ela vá ao banheiro, que ela se vista. Enfim, então, a gente orienta, mas elas têm dificuldade. Aí ela chega, ela não come sozinha, tem que dar na boca. E através do vínculo, né, na sala com os colegas, elas vão aprendendo e a gente vai orientando, elas vão conquistando esse saber. Então, acho que o maior desafio é esse, é você perceber que seu filho está crescendo, que que ele já pode fazer algumas atividades sozinho. Tem bastante, né? As mães às vezes trazem, como é que ele come isso aqui e não come em casa? Como é que vocês conseguem que ele fique quietinho aqui, não fica quietinho e dormir? Não é mágica. Não é mágica. Dormir, que eles descansam lá no espaço, né? Para o turno da tarde. Eles não dormem de tarde em casa. Então tem todos esses desafios. Tudo é por conta de uma estrutura, né, uma rotina, e eles veem, como Nardelli colocou, os iguais, né, as outras crianças fazendo, esse acaba sendo o maior exemplo, e eles vão curtindo tudo junto. Então, no espaço escolar é mais tranquilo isso acontecer, e aí a gente vai fazendo essa parceria com as famílias. Então, às vezes a gente precisa chamar e conversar, olha, vamos ver isso daqui. Outro dia nós conversávamos até sobre essa questão da adaptação, tinha uma família que brincava mordendo a criança, de pegar e de morder assim, né? Naquele carinho. Só que a criança, ela não mensura a força. Então, ela brincava com os coleguinhas, mordendo os coleguinhas. A jaquinha. Então, a gente teve que chamar e dizer, olha, essa brincadeira está influenciando no processo de socialização dela na escola. Precisa rever. Então, algumas coisas a gente acaba interferindo mesmo e tentando ajustar, porque no meio social, na interação dela, prejudica, né? Mas tem bastante. A gente recebeu ontem aqui, Emília Nunes, ela é escritora e ela tem 7 livros infantis lançados, até um beijo para ela. E ela tem um dos livros dela, é A Jacarezinha que Mordia, alguma coisa assim o título, é um livro muito fofo. E aí o livro fala exatamente sobre a criança que tem o hábito de morder todos os colegas, as pessoas e as coisas dentro de casa, e de repente ela aprende com outro colega que beijar é mais divertido e mais legal. Estamos conversando aqui hoje com Roberta Martins e Patrícia Barbosa, as duas são pedagogas da Santa Casa da Bahia.
Vocês falaram aí sobre um colóquio. O ouvinte não está sabendo ainda o que é. Eu queria que vocês explicassem o que evento é isso. Bom, nós promovemos ontem um colóquio de educação infantil, né? Reflexões e práticas sobre a educação infantil. E foi um momento bem bacana. Nós tivemos uma mesa inicial com alguns especialistas. Então, nós tivemos, e agradecemos muito a eles, Cipriano Luquezzi, Rosimeire Lacerda, Ana Marcílio. Eles estiveram lá com a gente e nós conversamos sobre educação infantil, né? E depois, à tarde, nós tivemos um momento de oficinas, um relato da nossa experiência. Então, foi um momento onde pedagogos, estudantes de pedagogia, né? Ou áreas afins estiveram lá com a gente e nós tivemos essa oportunidade de refletir um pouquinho sobre essas práticas, conversar um pouquinho para ampliar esses olhares sobre as práticas da educação infantil. Uhum. Essa fala, uma mesa de abertura que teve a participação de Cipriano Luquezzi, ele falou sobre a avaliação na educação infantil. Quando eu postei o tema da nossa conversa hoje lá no nosso Instagram, que é @nasala-e-na-cozinha, eu sempre posto antes do programa qual é o assunto, quem será o nosso convidado, no caso hoje as nossas convidadas. Falei sobre a avaliação escolar, sobre o que é a avaliação escolar da forma como a gente conhece hoje, e aí eu não me refiro somente à educação infantil, sobretudo à educação de forma geral. Provas, testes, notas, aquela avaliação por pontos, por notas, né, números. E o que é que isso realmente avalia? E o fato também de que isso não muda há tanto tempo. Será que isso é uma forma eficiente de avaliar aprendizado? Como é que é a avaliação na educação infantil? Nessa fase, existe algum tipo de avaliação, prova, nota, esse tipo de coisa? Bom, primeiro sobre a educação infantil, tá? Não, a gente não trabalha com essa relação. A nossa avaliação é processual. Acontece no processo, né? Nós vamos percebendo o desenvolvimento da criança. Então, nós temos alguns instrumentos para nós, educadores, né? Então, as professoras têm uma ficha de avaliação. Nós fazemos algumas atividades que observamos o desenvolvimento deles no decorrer do ano, variadas. isso. Mas não é nada formal, nada quantificado. Sim. Porque é muito difícil você quantificar esse saber, né? Então, nós não trabalhamos na educação infantil com essa proposta. É muito do processo, do envolvimento, da percepção, da observação. É assim que a gente vai avaliando eles e a gente vai trazendo alguns elementos para fundamentar essa evolução deles, né? Na educação, a gente, principalmente lá nos nossos centros de educação infantil, a gente faz assim, a gente tem um instrumento que é a ficha de avaliação, que é das professoras, e um outro instrumento que a gente manda para as famílias, que é uma sanfona evolutiva, que são atividades deles que acontecem durante o ano para que eles vejam como é que está o traçado, como é que está a arte, tudo isso só para a gente ver a evolução. E um relatório, né, da professora trazendo um parecer sobre o desenvolvimento dele durante o ano. Isso, na escolinha de ciência tem um tal de um portfólio que eles vão falando sobre as variadas competências e coisa e tal, é muito legal. Agora, sobre a avaliação de forma geral na escola, o que vocês pensam sobre esse método de avaliação do aluno chegar lá em 4 unidades, ou seja, como for, faz o teste, faz a prova, tira a média, vê como é que ficou, aí matematiza o aprendizado da criança, e isso permanece assim por muito tempo. Antes da gente começar o programa, eu não achei nem tempo para falar de um vídeo que eu vi há pouco tempo. Muito tempo na minha fala, né? Aí, esse vídeo mostrava, né? Era um clipe musical, eu acho. Mostrava um veículo 150 anos atrás, que era uma carroça completamente diferente do que é hoje, e mostrava um carro hoje super moderno. Como aquilo mudou. E depois ele falava sobre outra coisa, mostrava uma foto também de uma outra coisa há 150 anos e como é hoje, como aquilo mudou. E depois ele mostra a foto de uma sala de aula 150 anos e uma sala de aula hoje, como continua a mesma coisa. Sabe? A coisa mais importante que é a educação não se moderniza, ou se moderniza e a gente não sabe, ou não chegou aqui. Por que a avaliação continua sendo a mesma há tanto tempo? Ontem a gente aprendeu até um tantão com o Kese, né? Ele trouxe para a gente dessa lentidão no processo mesmo, né? Nós tínhamos antigamente os exames que era a aferição daquele saber por notas. E a gente mudou o nome para avaliação
que tem um sentido diferente. Avaliar é só você perceber como está aquele aprendizado. E a partir daí, foi o que ele trouxe pra gente, você vê o que você vai fazer com aquilo. Então, a criança ainda não conseguiu adquirir aquela competência, aquela avaliação vai lhe mostrar que você vai precisar trabalhar mais aquela competência e não quantificar um saber, né? Então, a partir daquela avaliação, você vai ter o direcionamento do que você vai precisar trabalhar com aquele grupo. Aí ele falava que numa caderneta, uma caderneta toda de reprovados. Isso quer dizer o quê? Que sintoma é esse, né? O que está dizendo? Como é que todas as crianças não conseguem, são reprovadas? Não conseguem aprender? Ou será que o aprendizado não foi facilitado? Ou não se conseguiu chegar nelas para que elas possam realmente aprender? Geralmente se diz assim, poxa, que turma péssima, todo mundo foi reprovado. Né? Pois não aproxima o aprendizado, não concretiza ele. Isso vai ficando pior no ensino fundamental, no médio, porque realmente se utiliza muito dessa relação de quantificar e não qualificar o aprendizado. Né? O aprendizado ele precisa ser qualificado, então a gente precisa ver ali como é que está o processo, o que aquele grupo tem dificuldade, qual é a dificuldade daquela criança ou daquele jovem específico, para que a gente possa investir. A avaliação seria assim, pronto, estamos assim e queremos ficar como. Queremos chegar nesse ponto. Meio. Que caminho a gente vai seguir? Isso. E puxando cada um, porque cada criança é um indivíduo diferente, tem um ritmo diferente, tem uma competência para uma área ou para outra melhor. Eu até trouxe aqui um texto, a gente já falou disso outro dia, que foi divulgado de uma escola em Singapura. Não sei se vocês viram esse texto, que é super interessante. Uma escola teria mandado para os pais uma carta dizendo o seguinte: prezados pais, a semana de provas está para começar. Eu sei que vocês estão esperando que seus filhos se saiam bem, mas por favor lembrem que dentre os estudantes que estão sentados para fazer a prova, há um artista que não precisa entender muito de matemática. Há um empreendedor que não se importa com história ou literatura. Há um músico cujas notas em química não importam. Há um esportista cujo preparo físico é mais importante do que a própria física. Assim como a escolaridade. Se ele tiver ótimas notas, ótimo. Se não, não tire dele sua autoconfiança e sua dignidade. E aí o texto segue falando um pouco mais nesse sentido. E eu acho que a gente se importa muito em ver o boletim todo azul do que em valorizar o trabalho do seu filho, principalmente em uma área ou em outra. Claro, tá com ele junto nas áreas que ele tem mais dificuldade, e aí os pais e a escola precisam trabalhar juntos, né? Então, eu acho que esse método de avaliação numérico, de quantificar realmente nota, obter a média, se ele não obtiver a média, ele está atrasado, sabe, com relação aos outros, já cria dentro do próprio grupo de alunos uma sensação constrangedora com relação àquele que está tendo nota baixa. E dentro da própria casa, né? Também, né? Ontem, uma das participantes da oficina que a gente realizou à tarde, ela falava sobre isso. Ela chegou na faculdade, ela deu uma resposta em uma avaliação e o professor perguntou para ela: é assim que está no livro? Então, assim, a resposta tem que ser como alguém pensou e não como ela pensou. E ela estava angustiada, ela falava isso: eu não posso colocar o que eu sei sobre isso com base no que eu estudei sobre aquele autor, eu tenho que dar a resposta igual. Onde está o estímulo à minha criatividade, ao meu pensamento? Perfeito. E tudo isso? Então, a gente percebe que até adultos ainda se angustiam, né? Pois é. Bom, tá na hora da gente fazer o intervalo comercial. Cláudio, Roberta tá na linha. Posso pegar só a fala dela? A gente vai pro intervalo e volta. Oi, Roberta, na linha 1. Bom dia. Olá, Nardelli. Bom dia. Bom dia. Eu pergunto, né, e me questiono, será que as escolas não visam atender somente os anseios dos pais, né? Eu estudo, meu filho estuda numa escola dita como escola nobre, onde eu percebo que os pais, Nardelli, com crianças na educação infantil, já estão preparando seus filhos para poder passar no primeiro lugar do vestibular da UFSA, né? Então, assim, quando saiu a colocação do MEC, né, o ranking das escolas que fizeram boa colocação no Enem, os pais se reuniram e foram para a coordenação da escola reclamar e exigir que a escola se qualificasse para estar entre as melhores de Salvador. Então, estou percebendo que a educação ela não está humanizada. Isso me deixa indignada. Quando eu percebo que no grupo de mães somente existe aquele texto. Tem que estudar para ser melhor, para passar no primeiro lugar, para ser bem-sucedido. E não percebe que o aprendizado é muito mais do que isso. Muito mais é você criar pessoas para poder exercer sua cidadania, aprender a respeitar o outro. E o aprendizado também ele é feito no cotidiano.
se a mentalidade dos pais também não mudarem. Perfeito. Infelizmente, essa é a minha vivência todos os dias numa escola particular. Roberta, obrigada, viu, por ter trazido sua fala. Concordo com você. A gente vai falar um pouquinho disso na volta do intervalo, daqui a pouco. Eu e Cristiele França estamos recebendo hoje Roberta Martins e Patrícia Barbosa. Elas são pedagogas da Santa Casa da Bahia e a gente está falando um pouquinho sobre educação. Você está ouvindo Na Sala e na Cozinha. Continue à vontade, a casa é nossa. Na Sala e na Cozinha está de volta. Um programa de portas abertas para conversar sobre tudo. Fique à vontade. A casa é nossa. 10h40. Pronto, voltamos aqui no Na Sala e na Cozinha. Agora são 10h40 e a gente continua aqui, eu e Cristiele França, recebendo as pedagogas Roberta Martins e Patrícia Barbosa, da Santa Casa da Bahia. Só antes da gente passar para as mensagens do WhatsApp, Roberta, nossa ouvinte, Xará, falou um pouquinho sobre a angústia que ela sente com relação ao filho dela numa escola que é uma escola tradicional, particular e que costuma atender mais aos anseios dos pais do que ao objetivo da escola, que seria educar. E a gente falou um pouquinho sobre isso aqui no intervalo. Vocês querem falar alguma coisa para ela, Roberta? É um desafio, né? Sempre é um desafio. A gente conversava sobre você poder realmente escolher a escola de acordo com o seu ideal, né? De vida, o que você concebe como importante. Mas a escola particular tem essa interação com a família e acaba que em algumas escolas tem um envolvimento maior e prejudica até a proposta, né? Mas o bacana é você buscar dentre elas uma que atenda realmente, né, os seus valores, né? Poder escolher essa escola de uma forma que atenda os seus princípios e valores. A gente tem avançado nesse processo, né? Assim, as escolas têm olhado para outras questões além, né, só do conteúdo e do currículo. Mas o nosso currículo é muito engessado ainda, né? Então, nós temos muitas coisas que as crianças precisam aprender e deixam de aprender outras que são essenciais para a vida. Verdade. Então, coisas que vão ser dispensáveis e coisas essenciais são trocadas com muita facilidade por conta de uma qualificação, de um primeiro lugar, de um melhor. Então, realmente é um desafio muito grande. Sobre essa questão dos pais, mudar essa consciência dos pais é real, mas assim, é desafiador também, porque nem todo mundo tem esse conhecimento, né? Nem todo mundo tem esse conhecimento de que isso é melhor. Geralmente a gente reproduz o que a gente viveu. Então, quando eu vivi, eu tinha que tirar essas notas, eu tinha que dar esse retorno. Então, meu filho também tem. Então, tem que estudar, só faz isso, tem que estudar. E aí a gente fica com esse padrão repetido, né? Eu acho que divulgar mais, falar mais, a própria escola promover mais espaços de discussões e de reflexão do que de novo tem surgido da necessidade da gente trabalhar com uma educação mais ampliada, né? Voltada para âmbitos maiores do que só notas, currículos e etc. É complexo, porque a gente vive num modelo de sociedade muito competitivo, que valoriza a foto da criança que tirou o primeiro lugar naquela escola, que faz um outdoor para poder vender suas matrículas, e coloca uma criança que diz, essa pessoa, esse aluno, essa menina passou em primeiro lugar na faculdade tal, no curso tal. Então, as pessoas valorizam isso e querem que o seu filho também atinja isso, né? Essa meta. Ainda que não vá para a foto, não seja o primeiro lugar, mas quer que todo mundo passe no vestibular, que hoje em dia é o método que é visto como forma de alguém ter um curso superior, que também é supervalorizado na nossa sociedade. Então, é uma competição que começa desde muito cedo e os pais acabam entrando nessa onda porque não querem que o filho fique para trás. É tenso, viu? É uma rede aí que precisa ser desamarrada em algum momento. Eu não sei como nem quando. Mas, enquanto isso, tem muita gente angustiada. Márcia, ela mandou uma pergunta aqui através do nosso WhatsApp. Ela diz, quando a criança não quer brincar com crianças e brinquedos que condizem com sua faixa etária, isso é preocupante?
não. Tem criança que brinca com vasilha plástica, com escova, dizendo que é microfone, que é varinha mágica e tantas outras coisas. Depende do que realmente seja aí. Brincar é brincar. Brincar é brincar com brinquedo. Brincar é brincar sozinho. Brincar é brincar. Então, assim, a gente não pode controlar com o que ela vai brincar. E nem querer impor, que ela só brinca com criança da sua idade, por exemplo, né? Isso, agora a gente vai estimulando, né? A gente vai estimulando, vai apresentando, né? Vai oferecendo para que ela possa ir desenvolvendo. Agora, brincar é o espaço dela. A gente quer manipular muito tudo da criança, né? Então, ali é o espaço ela dela. em momentos, né? Etapas. Você tá na etapa brincando pela cabeça. Respeitar esse espaço dela, eu acho que é muito importante. Eu, 20 na linha. Cristina tá na 1. Oi, Cristina. Oi, Nardelli. Bom dia. Cristiele, bom dia. Parabenizar as pedagogas, porque... E um comentário, uma pergunta. Se hoje em dia os alunos os pais estão obedecendo aos filhos, tá assim que eu vejo, não, existem exceções, claro, mas hoje em dia você vê os pais obedecem aos filhos, os filhos têm que os pais terem que fazer o que os filhos querem, essas agressões dos filhos das crianças, adolescentes, até criança com os professores, isso aí eu acho um verdadeiro absurdo. E queria perguntar a ela, hoje em dia, se esses jovens, essas crianças, que eu tenho uma sobrinha de 4 anos, ela fica o dia todo, celular, o tablet, o computador, o videogame. Quer dizer, se tirar, fica gritando. Quer dizer, os pais acostumam as crianças, os adolescentes, cheio de vontade. Não é que, dizer assim, naquele tempo, não é naquele tempo, não, é atual, porque quando a gente mantém um princípio, uma educação, uma disciplina, não rigorosa, mas para mostrar que tudo tem limite. Um abraço, beijo. A palavra mágica, Cristina, limite. Né? É isso. Bom dia, Cristiane. Cristina. Desculpa. Então, a criança hoje vive em meio a muitas possibilidades. E diferente do que a gente viveu, né? De que muitos pais viveram. O que a gente escuta na educação, no ambiente onde a gente lida, no nosso contexto? Que muitas não querem criar o filho da forma que foi criado. A gente concorda com isso, que não deve criar hoje batendo. A gente fala sempre com eles hoje. Então, tem que construir esse limite com ele e não pode deixar de falar o não quando é necessário. Então, assim, a criança experimenta muito o adulto. Então, se ela faz uma chantagem no primeiro momento porque ela deseja algo e o adulto cede, ela vai fazer aquilo sempre porque ela sabe que ela vai conseguir. E o que a gente percebe muito que acontece é isso. Então, vai ao mercado, a criança quer algo, a mãe não quer dar, a família não quer dar. A criança faz um escândalo no mercado, então, para não perceber a criança fazendo um escândalo, vai e cede. Então, a gente tem que controlar isso. Saber dizer não na hora certa. E esse não precisa ser passado com firmeza. Elas também percebem isso. E elas percebem na nossa expressão. Então, se a gente fala um não, meio que quer voltar atrás... Elas vão fazer aquilo pedindo ali. para aceitar filha, o não. Pelo amor de Deus. Elas vão insistir e vão ter o que querem. Então, essa questão do limite é muito importante, principalmente nesse processo de educação infantil. A educação infantil possibilita muito isso, a gente trabalhar essa questão do limite, porque a criança, quando chega, eu falo pela minha filha também um pouco isso, além da vivência de educação. Quando a gente trabalha esse não e fortalece essa questão do limite nesse período, quando a criança chega com 8, 9, 10 anos, ela já lida com isso com mais facilidade. Então, hoje eu falo para os pais, eu não preciso bater minha filha para dizer que ela não pode ou não deve fazer algo. Por quê? Porque isso já foi construído com ela. Então, ela percebe quando eu fico chateada com uma coisa, quando eu concordo, quando eu autorizo ou não. Assim são as crianças na escola. Se a gente sabe impor esse limite, elas vão sentir isso na gente, né? Educação é um processo. E é um processo cansativo. Desafiador, né? E desafiador. Toda hora você precisa estar dizendo. Eu já disse 1000 vezes isso para esse menino e ele continua fazendo 1000 vezes, mais 1000 e mais 3000. Porque assim você vai dizer, não pode pegar esse copo, não pode pegar esse copo, não pode pegar esse copo. Até ele entender que aquele copo não vai poder ser realmente tirado dali.
E às vezes o que acontece é isso, a vida do adulto muito estressante. Então, o pouco tempo que ele tem em casa com o filho quer chamar atenção e quer a atenção dele, que isso é mais que normal. E aí falta, né, aquele tempo de dedicação para informar coisas, para passar os princípios, os valores. E aí descamba nesse processo que ela diz, né, do desrespeito, da desvalorização do professor e tudo mais. Então, é isso, encarar esse processo de educação, entrar mesmo. Foi uma escolha ou não, mas o filho está ali, então você precisa realmente se colocar para isso, mesmo sendo cansativo, exaustivo, né? E é mais cômodo hoje em dia você dar um tablet, dar um celular para a criança passar o tempo do que você sentar, brincar, ler uma história, conversar, ouvir como foi o seu dia. Então, muita gente, por conta do pouco tempo, acaba fazendo isso. Tipo, ai, toma. Entrega o celular para poder fazer as coisas, né? Celular, entrega para poder fazer as coisas. E assim, uma coisa que a gente não pode fechar os olhos é que assim, a tecnologia está aí. Essa geração, ela é uma geração da tecnologia. A gente não pode simplesmente cercear. Agora isso, o limite é a palavra-chave. Você tem que controlar, você tem que dar o limite. O adulto é que diz o tempo, o momento, quando, como. Nesse primeiro momento em que a criança ainda não tem essa condição de escolher, de saber o que é melhor para ela, nós que temos que direcionar e protegê-la, né? Pedro, nosso ouvinte, está na linha também, na linha 2. Oi, Pedro. Não, caiu a ligação? Ô, Pedro, desculpa. A gente acabou rendendo aqui a conversa, demorou um pouquinho. Não tem nada não, liga de novo. João Adorno, nosso ouvinte, diz: estou tendo dificuldade para impor regras a meu filho de 2 anos. Por onde começar? Essa é uma fase em que a criança gosta de testar os limites dos pais e tentar impor um pouco. Ela aprende que ela tem vontades. A velha birra. Ela tem vontades e ela quer ser respeitada. E aí ela vai testar até fase do desafio mesmo, né? 2, 3 anos é a fase bem desafiadora. Primeiro, a gente não pode ceder ao choro. Porque o choro é um elemento muito forte deles nessa fase, né? Então, como vocês disseram, a birra, o choro, eles utilizam muito disso para eles conseguirem o que quer. Então, eu acho que sempre informando, né? Falar com ele, não, isso não vai poder por causa disso, disso e disso. E permitir que ele sofra. Claro, perfeito. Deixa ele sofrer, deixa ele chorar. Excelente. Excelente colocação. Deixa ele sofrer. Ouçam aí, viu, um avós e avós. Depois a gente vai lá. Você entenda que isso não pode por causa disso, disso, disso. E mamãe ou papai não vai deixar. Né? E às vezes a criança não entende e insiste. E chega uma hora que tem que dizer: eu sou sua mãe, eu sei o que é bom pra você, não vai poder. Pronto. E Cristiane falou: ouçam aí avós e avós. Porque naquela época ela engula o choro. Não quero choro. Sabe? E é tão importante, você tá vendo que a criança tá sofrendo. Ela não tá chorando só porque ela quer chantagear, ou porque ela quer fazer uma birra, ou porque ela quer desafiar, porque ela sabe desafiar. Não é. Ela tá sentida realmente. Sentindo alguma coisa. Então é importante você estar lá e dizer assim: o que é que eu posso fazer para você se sentir melhor? Você quer falar como é que você está se sentindo? Não vai poder fazer isso ou aquilo. Outro dia eu vi alguém no Instagram dizendo assim: eu devo ser muito megera porque minha filha tá assim. Aí postou uma foto da criança chorando. Porque eu não deixei ela brincar com a faca de cozinha. Tipo, é claro que a criança queria brincar com a faca, a mãe não deixou, ela vai chorar, mas óbvio que a mãe não vai. Então tá, já pra você não chorar, eu vou lhe dar aqui essa faca. Sabe? E é nessa hora que ela fala: isso vai fazer dodói, vai se machucar, vai fazer sei lá o que, como é que fala. E acolhe o sofrimento da criança ali, entendeu? Mas não pode ceder. A faca é um exemplo, mas para várias coisas. E você falou dessa coisa dos avós e da avós, né? Que eu falei, ouçam e tal. Mas não só por isso, de engula o choro, mas porque tem muitos que são o avesso. Se pai e mãe diz: não vou dar, não, dê a ela, gente, a bichinha tá chorando. Não, também não vale. Aí atrapalha o processo. Gente, olha, o tempo acabou da gente, mas essa conversa aqui rende ainda. Eu queria agradecer muito a Roberta Martins e Patrícia Barbosa pela presença aqui com a gente, para nos ajudar a pensar um pouquinho. Porque não existe verdade absoluta, né? Existem pessoas que vêm nos ajudar a pensar sobre a educação dos nossos filhos, e foi muito importante essa conversa sobre a educação infantil, sobre o trabalho de vocês da Santa Casa, lá no bairro da Paz, e sobre avaliação, e sobre o nosso cuidado e nosso olhar para a criança, né? Desde pequena, porque tudo isso se constrói cedo, quando a criança tem 1, 2 anos, e elas levam para a vida essa
essa ajuda para compreender as próprias frustrações, lidar com as frustrações, tá? Então, Roberto e Patrícia, muito obrigada. Foi um prazer conhecê-las e recebê-las aqui. Muito obrigada também, foi uma delícia. Conversar de educação é sempre muito gostoso, né? Principalmente a gente que vive isso todos os dias. É isso, não tem receita pronta. Nós vamos experimentando, vamos tentando, vamos ajustando e a gente chega lá. Não desistir, não desistir nunca. Insistir. É isso, obrigada pela oportunidade mais uma vez. E a gente aprende todos os dias, em todas as situações. Acho que momentos como esse que a gente está conversando é aprendizado. Luquezzi falava sobre isso ontem. A gente vai aprendendo e vai avaliando a todo tempo, a todo momento. E é isso, obrigada. A gente é que agradece. Tem algum site, alguma rede social, algum meio onde os ouvintes possam saber mais do trabalho de vocês? Tem o e-mail da Santa Casa. É www.santacasa.org.br. Deixa eu confirmar rápido. Confirma isso, é porque eu estava buscando aqui justamente para ver. Lá tem. Pronto, então acessa lá o site da Santa Casa. Procura. Não, achei o da Santa Casa de Porto Alegre. Santa Casa Bahia no Google, que você vai achar, você vai chegar lá. Então, fechou. Gente, muito obrigada a todos. Cristiane França. Beijo, Nardelli. Até mais. Eu volto no Jornal do Meio-Dia e daqui a pouquinho tem Gabriel Nascimento no Metrópole Turismo. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir Na Sala e na Cozinha. 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 Na Sala e na